Teremos agora um painel internacional de educação musical e, para isso, convidamos então o nosso presidente da ABEM, Dr. Luiz Ricardo Silva Queiroz, UFPB. De Vancouver, no Canadá, a presidente eleita da ISME. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse nosso painel internacional. O painel internacional é realizado na ABEM desde 2013. Nós começamos a fazê-lo no evento em Pirinópolis. E o objetivo é colocar a nossa área em diálogo com profissionais de outros países, de outras realidades. No primeiro evento, a gente conseguiu fazer via videoconferência, com alguns colegas de diferentes continentes. No ano passado, a gente fez especificamente um painel de Guatemala e uma colega da Colômbia. E este ano a gente recebe aqui a presidente eleita da ISME, nossa querida Susan O'Neill. Susan, muito obrigado pela presença. E o tema do painel deste ano é bastante pertinente para o momento que a gente vive, o momento de buscas e o momento também de exigências. Aqui o sistema de produção de conhecimento vem sendo constantemente submetido, a fim de estabelecer estratégias mais claras e consistentes de colaboração. A nossa mesa redonda, hoje pela manhã, debateu, de alguma forma, questões relacionadas a essa perspectiva. Então, nós definimos o tema como parcerias e colaborações em educação musical no mundo, a ideia de pensar a partir de uma grande rede. Por isso, para a gente é muito importante a presença da ISME aqui no evento. Perspectivas e estratégias para a América Latina. E a Susan vai poder falar para a gente não só das perspectivas e estratégias dela como presidente eleita, ela assume como presidente, de fato, da ISME a partir de julho, no Congresso em Baku, no Azerbaijão. E vai falar também das experiências e dos trabalhos que ela realiza na universidade, inclusive em parceria já com o Brasil, trabalhos que ela vem consolidando já de longa data. Então, nós vamos ouvir a Susan, como ela mesmo me disse no e-mail, ela vai usar 2 chapéus. Ela vai falar como presidente e também como pesquisadora. Vai ser muito importante para a gente ouvi-la. Antes disso, eu vou traçar um pequeno contexto aqui da perspectiva desse nosso painel, falando um pouco das estratégias da ABEM e a ampliação para a América Latina, de um conjunto de ações que nós vimos realizando, e de como isso se conecta da própria ISME, no cenário internacional, e de que maneira cada um de nós, cada uma das nossas instituições pode efetivamente contribuir para a gente cada vez mais fortalecer essa rede estratégica de articulação, de colaborações e parcerias ao redor do mundo.
primeira questão importante, que tem sido um debate consistente no Brasil hoje, é o que são e como se caracterizam parcerias e colaborações. Durante muito tempo isso no Brasil foi entendido como a imersão de estudiosos brasileiros ou de estudantes brasileiros em uma determinada realidade. Ou seja, eu saio da minha universidade, por exemplo, e posso passar uma temporada lá na universidade trabalhando com a Suzy. E durante um bom tempo essa foi nossa perspectiva mais forte, de colaboração e de parceria. E o que a gente tem hoje é uma redefinição dessa perspectiva, eu diria uma redefinição que vem acontecendo a partir dos anos 2000, sobretudo, em que o conceito de parcerias e colaborações é redefinido para essa ideia de que elas são diretrizes e ações integradas, pensadas, geridas e avaliadas coletivamente, que são definidas e implementadas a partir de uma participação compartilhada dos agentes, nações, instituições e sujeitos envolvidos no processo. Então, é mais do que uma imersão, mas, de fato, um planejamento pensado e articulado por todos os sujeitos, instituições, países, estados, municípios envolvidos nesse processo. Aí, a ideia de colaboração e de parceria transcende a estratégia de um fornecer determinado suporte para o outro, mas, de fato, pensa em parcerias e colaborações que sejam construídas na coletividade das relações. Diante disso, acho que a questão importante para a gente é qual é a relevância de se pensar em parcerias colaborativas para a educação musical em diferentes contextos e perspectivas. E eu destaquei aqui rapidamente dois pontos. O primeiro deles é, sem dúvida, ações coletivas, como foi destacado também na mesa hoje. O momento é de trabalhar junto, o momento é de abandonar qualquer tipo de diferença que a gente possa ter internamente entre os diferentes campos de saberes e trabalhar na coletividade. E, portanto, pensar em parcerias e colaborações implica o fortalecimento das ações coletivas a partir de diferentes potencialidades das partes envolvidas. Se o trabalho é colaborativo, cada um vai enriquecê-lo a partir daquela potencialidade que possui. E, por isso, a colaboração e a parceria tende a fazer de nós todos sempre muito mais fortes, já que a gente vai poder colaborar e construir um conjunto amplo de ações, de perspectivas sustentáveis, a partir do que cada um de nós tem para oferecer. Com isso, a gente tem também o compartilhamento de conhecimentos e saberes produzidos a partir das necessidades de cada parte. E essa é uma expectativa grande de colaborações e parcerias. Não só lidar com as potencialidades já abordadas, mas com aquelas potencialidades que ainda não foram devidamente trabalhadas. Antonio has talked about this lately, a little bit about the strategy that CAP's been implementing through the review in the internationalization policy, and this concept that we've been working with from the same perspective that CAPS is thinking about a web of internationalization web that cannot commit the same mistake from the Science Without Frontier. For instance, after a lot of investment, the Science Without Frontier has not established a strategy, a web of collaboration and partnership, and this is an evaluation from the system. It's not my judgment. It's a CAPS evaluation. And the program has been extinct. Mas ele foi extinto, ele não será implementado novamente pela CAPS. E o Ciências Sem Fronteiras, ele partiu de um grande erro, que foi segmentar as áreas, apresentando prioridades para aquelas áreas que lidavam de forma mais específica com conhecimentos técnicos. Então, a política que vem agora de colaboração abandona essa perspectiva e parte do princípio: todos os campos de saberes são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. E aqueles que apresentarem propostas consistentes para o fortalecimento do país e dessa rede de colaboração deve fazer parte de uma política estratégica de parcerias e colaborações. E o ponto central disso, então, é o compartilhamento de conhecimentos e saberes produzidos a partir da necessidade de cada parte implica que quem
é mais desenvolvido em determinado conhecimento, em determinado grupo de conhecimentos e saberes, vai trabalhar com quem é mais desenvolvido em outro grupo de conhecimentos e saberes. E assim a gente pode, inclusive, corrigir determinadas assimetrias na produção de conhecimento em diferentes lugares. E acho que esse é um tipo de pensamento muito positivo para pensar em redes de colaboração com a educação musical. E foi assim que a gente fez um debate muito positivo, eu vou falar sobre ele rapidamente daqui a pouco, no encontro da ISME latino-americana, que aconteceu no Brasil esse ano. Foi realizado a partir de uma parceria da ISME com a ABEM e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nós definimos que o tema do evento seria diálogos e interações. A ideia, como é que nós podemos nos aproximar dos diferentes países da América Latina, já que nós temos até alguma prática de colaboração, de parcerias com países de outros continentes, mas pouco entre a América Latina. Falamos com a Susan hoje, no horário do nosso almoço. E a otimização dos recursos institucionais, estruturais e humanos envolvidos no processo. Isso pensando na produção de conhecimento, na prática educativa e música, é extremamente significativo, porque você pode fortalecer a produção de conhecimento, a formação profissional, contando com uma rede colaborativa em que países, instituições que têm estruturas diferenciadas possam fortalecer no conjunto a produção de conhecimento, sem que a gente tenha que necessariamente replicar toda a infraestrutura, até porque isso é impossível, né, nos diferentes contextos, nas diferentes universidades, nas diferentes escolas e assim por diante. O que eu quero dizer, um laboratório muito bem desenvolvido em uma universidade americana, a Universidade de Columbia, por exemplo, se a gente trabalha em colaboração com a universidade, ele pode servir de base para a produção de conhecimento no Brasil, sem que a gente necessariamente tenha que ter aqui esse tipo de laboratório, podendo nós ter outros laboratórios para que as pessoas de Columbia que trabalham em colaboração conosco possam aqui fortalecer os seus trabalhos em outras perspectivas. Em suma, essa é a ideia. As perspectivas de parcerias e colaborações coloniais foram muito fortes no Brasil na década de 1970 e, sobretudo, no início do século XX até a década de 1990. Eram parcerias talvez necessárias para o momento que a gente vivia, em que nós tínhamos nas universidades estrangeiras, por exemplo, em centros de estudo, em centros de formação do exterior, possibilidades de ter uma formação a partir do conhecimento deles, já que a gente não tinha essa formação necessariamente ofertada no Brasil. Isso aconteceu muito com os nossos primeiros doutores na área de música e nas diferentes sub-áreas de música. Por exemplo, práticas interpretativas. Estou vendo Joel daqui sentado ali no fundo. Joel, por exemplo, fez doutorado nos Estados Unidos e assim foram vários dos nossos professores, né? Essa perspectiva, ela era uma perspectiva de colaboração, mas muitas vezes de mão única, já que a gente, naquele momento, não tinha estruturado no Sistema Nacional de Formação a mesma condição de ofertar esse perfil de formação, porque a ideia de colaboração e parceria hoje é um pouco diferente. A gente manda alguém para fazer um doutorado, mas também recebe. A gente manda alguém para fazer um mestrado, mas também recebe. A gente envia os nossos professores para estudarem em laboratórios, em outros contextos, e também recebe professores para desenvolver esse trabalho aqui. E a gente produz conhecimento juntos, publicando em parceria, desenvolvendo trabalhos pedagógicos em parcerias e assim por diante. Então, o conceito de colonialidade ele tem emergido de forma transversal em diferentes campos de conhecimentos com o intuito de problematizar tendências e características culturais diversas resultantes dos processos de colonialismo, o que tem nos levado a uma redefinição dessas parcerias todas e dessa perspectiva de colaboração a partir de um outro panorama que a gente entende é fundamental para o Brasil, os países da América Latina e para os diferentes países do mundo. Nessa perspectiva de colaboração, eu não tenho mais hierarquias entre as diferentes instituições e lugares, mas eu tenho, de fato, colaboração.
O que é colonialismo? Esse slide não estava aqui, mas durante o almoço eu comentei com um colega e ele me fez essa pergunta. E o que é colonialismo? Então eu resolvi trazê-lo aqui rapidamente. O colonialismo, ele é um processo mais explícito em que uma nação, em um determinado contexto, tem um poder sobre o outro oficialmente. Então, um poder sobre uma dimensão geográfica, sobre uma dimensão administrativa, sobre um gerenciamento. Como nós conhecemos muito bem, já que a gente foi colônia de Portugal. Colonialidade. Colonialidade é algo que resulta do colonialismo, mas ela não é oficial. Então, um país que foi colonizado, ele deixa de ser colônia, mas continua sofrendo com processos de colonialidade, já que o colonialismo precede a colonialidade, mas a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Então, o colonialismo está na dimensão física, do gerenciamento, do poder de uma nação sobre outra. A colonialidade está na dimensão simbólica, no jeito de pensar, no jeito de agir, nas maneiras de se definir e nas maneiras de se pensar enquanto sujeito. A colonialidade se mantém viva, muitos estudiosos têm dito isso, em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. E, portanto, nós temos hoje uma perspectiva de parceria e colaboração que não é mais colonial. Como essa perspectiva de parceria marcou o Brasil e a América Latina? Eu já mencionei isso. Nós estabelecemos estratégias de participação em que a nossa parte na participação era demasiadamente passiva, já que nós não tínhamos as mesmas condições, nem os mesmos recursos e nem os mesmos conhecimentos que nós gostaríamos de adquirir a partir dos processos e das parcerias estabelecidas. Então, o impacto na América Latina aconteceu de forma muito explícita se a gente olha para a área de música, nos modelos curriculares hegemônicos, nos tipos de metodologias e métodos usados. As nossas pesquisas mostram isso muito claramente. Na nossa maneira de pensar a produção de conhecimento em música. Quem esteve na Ampom e assistiu à fala do professor Tiago de Oliveira Pinto, ele mostrou um pouco do mapa, da produção de conhecimento, em que o Brasil, a América Latina, tinha um papel muito pequeno. Então, é algo que estabeleceu bases importantes para as constituições culturais dos nossos países, mas que nesse momento passa por uma outra redefinição, já que a gente tem, de fato, parcerias muito mais claras e muito mais evidentes, que é, por exemplo, o que a Suzy vem desenvolvendo aqui, ela vai falar sobre isso, em Fortaleza, com o pessoal de Sobral. Quais as perspectivas de parcerias e colaborações que interessam a educação musical no Brasil, na América Latina e no mundo na contemporaneidade? Acredito sinceramente que essa parceria de fato colaborativa e interacional, em que o objetivo não é um se sobrepor sobre o outro, um ensinar para o outro, mas de fato a produção de um conhecimento junto, integrado, e que, portanto, será fortalecido pela rede e fortalecerá essa rede. Os caminhos para parcerias e colaborações decoloniais ou neocoloniais, como alguns outros autores preferem. E a primeira delas é a debate sobre a diversidade humana, da diversidade humana e na diversidade humana, que é o que a gente vem fazendo aqui desde o primeiro dia do nosso evento, que a gente vai continuar tendo, inclusive, uma mesa amanhã, explicitamente para evocar o tema diversidade humana. O tema diversidade apareceu em diferentes momentos na discussão da ABEM, mas nunca apareceu com essa definição mais precisa. Diversidade humana, não diversidade musical, não diversidade cultural. Diversidade humana que evoca todas essas dimensões que caracterizam as muitas diversidades
characterizes the as several raças, diversities, etnias, a the races, sexualidade, as ethnic dimensões sexuality, geográficas, the entre geographic muitos outros dimensions, that many other aspectos, como é aspects, que isso se and how this materializa can be nessas materialized in expressões this diversas que nós the several denominamos expressions de that we música. named Esse é in o music. debate This is de a amanhã, debate for mas esse é tomorrow, um debate but que tem it's a mexido debate that has been consideravelmente com essa cena moving a de lot in parcerias e this scenario estratégias of strategies and decoloniais. partnerships of new colonial. As propostas The e proposals experiências do and Brasil, como experiences essa in desculpe, Brazil na atualidade, in a partir das modern políticas days públicas from the educacionais para a educação, educational cultura, ciência, policies, tecnologia science and e technology inovação, and tem innovation apontado para esse has been caminho, um pointed to caminho que this não é mais way, which definido has not been em defined função de anymore prioridades due e to áreas de priorities conhecimento, or o que não quer dizer que elas não knowledge existam fields. It doesn't mean that they don't subjetivamente, believe como falou hoje a subjectively, Antônia, falou a they don't Luciana, exist, sorry, mas há uma but tendência de uma it's a política voltada tendency para a of a policy proliferação de um turned conhecimento for proliferation intercultural of e de um intercultural conhecimento knowledge and transdisciplinar, em que o que está no foco é o conhecimento, é o ser humano, é o avanço cultural e social e não necessariamente uma ou outra área de conhecimento. E as parcerias consolidadas por interações mais dialógicas, em que cada parte, país, instituições, grupos e pessoas contribuam efetivamente para a construção coletiva e o compartilhamento de conhecimentos e saberes. Indo para o fim aqui, falar rapidamente das experiências em andamento da colaboração, e essas experiências nos conduziram, por exemplo, a ter a Susan conosco aqui hoje. A primeira denominado INA Council, é um conselho estabelecido na ISME por instituições que representam os diferentes países do mundo. Eu não sei precisar quantos são hoje, talvez a Susan saiba mais sobre isso, mas eu creio que mais de 50. E nessas parcerias, que já as associações têm representação na ISME já de longa data, mas nos últimos 2 anos há uma efetiva participação das instituições em um debate, inclusive acontecendo presencial online. Isso quer dizer, as pessoas se reúnem, se veem, mas online, no Skype, que seria impossível fazer reuniões periódicas nesses diferentes lugares do mundo. E a última reunião que eu participei, a última que teve, eu não pude participar, que era 4 horas da manhã para a gente. Eu estava num voo, foi conduzida pela Susan, mas as outras que eu participei, a gente tinha em torno de 20, 25, até 30 países participando efetivamente. Qual a ideia? É que cada país possa apresentar proposições, dilemas, objetivos, relações interesses para consolidar a parceria desses muitos países, de fato, na consolidação da Associação Internacional de Educação Musical, já que ela tem como objetivo representar nós todos. Eu quero destacar também uma definição que nós chegamos, depois já de muita trajetória também, lá no evento de Natal da ISME Latino-Americana, que foi a criação da Rede Americana Rede Latino-Americana de Educação Musical. Rede Latino-Americana de Educação Musical é uma rede que congrega diferentes países, e o objetivo é congregar diferentes instituições que atuam na América Latina, já vou falar um pouquinho sobre elas, mas envolvendo, sobretudo, de forma mais explícita, a ISME, nessa configuração latino-americana, o FLADEM, que vem desenvolvendo um trabalho bastante amplo na América Latina já de longa data, e as associações que estiveram mais presentes como associações nesse evento, a ABEN aqui do Brasil e a ADOMO, que é da Argentina. A rede latino-americana está sendo estruturada, mas a ideia é que ela tenha uma plataforma, que aconteçam cursos online, conferências, debates, uma série de proposições que possam fortalecer as nossas propostas coletivamente, para que a gente possa levá-las coletivamente a um debate mais amplo, por exemplo, com a ISME.
E, por fim, diálogos que nós temos feito ao longo de muitos anos, que precisam se transformar em colaborações mais efetivas com professores de diversos países ao redor do mundo, com trabalhos expressivos na educação musical internacional, que constantemente são convidados a vir participarem da ABEM, dialogarem, crescer nesse conjunto de parcerias, e a ideia de quais os avanços que nós esperamos, desejamos e necessitamos a partir de parcerias e colaborações nacionais e internacionais. Eu penso que o que nós esperamos é um fortalecimento daquilo que nós vimos consolidando ao longo dos últimos anos, uma produção científica mais sólida, mais clara, uma produção de materiais didáticos no amplo sentido do termo, que possa ser compartilhado, que rompa um pouco as fronteiras e os limites dos idiomas desses países, como eu disse, na própria América Latina a gente tem um dilema entre o português e o espanhol, mas sobretudo que a gente possa ter uma rede forte para pensar os problemas, as proposições, as ações, e a partir daí trabalhar efetivamente na construção de um coletivo para a educação musical. No Brasil, nós vimos fazendo isso ao longo desses 26 anos da ABEM, das muitas associações que vão se somando a isso, mais locais, mais gerais. Na América Latina, como um todo, usando esse espaço da ISME, o espaço do FLABEM já consolidado, e também ao redor do mundo, nessa articulação forte com isso. Então, dito isso, eu agradeço a atenção de vocês e vou passar de imediato a palavra para a professora Susan O'Neill. Okay, good afternoon, everyone. It's a grand pleasure to be here. Estar aqui. Muito agradecida de ter a oportunidade de estar com vocês, ouvir um pouco dos trabalhos que vocês estão fazendo aqui. Mais importante, eu acho que ter essa oportunidade hoje, agradecer a sua organização e que queria ouvir outras perspectivas. E eu acho que toda vez que eu tento trazer alguma perspectiva, que nós temos muito mais do que é para compartilhar, muito mais que assimilar, parecido em comum com as aspirações, os desejos e nossos quereres de conectar com um com o outro, tanto localmente quanto na nossa nação e, claro, internacionalmente e globalmente. Então eu agradeço, Luiz, por seu tópico hoje, sua conversa. Eu espero muito que possa nos dar alguma ideia de como construir essa estrutura geral do que o Luiz falou sobre. Mas eu tenho que fazer isso de uma perspectiva pessoal um pouco, porque eu acho que é o que eu sei, eu conheço, e eu sei que isso vai ajudar vocês a entender o porquê eu tenho essa perspectiva. E pensando nisso, eu acho que eu gostaria muito de olhar de colaboração criativa em particular e como isso funciona no nosso trabalho no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro. E eu vou tentar fazer isso com foco em três ideias principais. Essas ideias são que eu trabalho delas na minha própria pesquisa e também na minha universidade. Eu sou a reitora associada e sou responsável pelo portfólio internacional, que é umas partes do meu trabalho. E também estamos tentando pensar nos problemas na minha universidade, que são no Canadá, e é claro que eu espero trazer alguma dessas ideias para a minha presidência, para a ISME também. Então, eu acho que eu dou um sentido do que seriam essas ideias, e elas são focadas nas ideias de o que seria realmente integrar o que a gente faz localmente e globalmente.
E tem uma ideia que a gente criou que seria glocal em inglês, que é uma palavra inventada que coloca local e global de uma maneira que é exatamente como você falou, não é mais uma segmentada ou separada, mas não é como uma pessoa tendo conhecimento para dar para outras, não é nem mesmo compartilhar no conhecimento, é a ação coletiva de fazer alguma coisa juntos e dar que seja significante para todas as pessoas. Então isso é importante para a música e para a educação musical. A segunda seria como pensar como o que leva esse trabalho, o que a gente gostaria de estratégias para fazer esses tipos de complexas iniciativas que funcionem, mas na minha experiência eles são sempre bem bagunçados, bem difíceis. E isso significa que não significa que a gente abraça essa bagunça do trabalho, essa desorganização, mas a gente não perde tempo com isso para limpá-lo, mas colocá-lo limpo, colocar dentro das caixas, mas encontrar a melhor maneira. A gente não está continuando com essa ação coletiva. Então, às vezes a gente tem que pular dentro desse abismo, pular dentro desse lugar que não é fácil às vezes para trabalhar, mas que tem uma grande possibilidade que podem emergir, crescer disso. E claro que as condições que existem condições que possam existir, e a gente deve passar mais tempo nisso, melhorando essas condições, ao invés de encontrar melhor tudo, se você achar que é isso. E o terceiro seria a maneira que a gente tenta se concentrar sobrepor conexões múltiplas e reconhecê-las como tais. O que significa é que a gente normalmente tem que, nesse contexto, a gente quer professores que falem com professores, pesquisadores com pesquisadores, estudantes com estudantes, alunos com alunos, e assim por diante. Mas a gente quer que a mistura disso, de professores com estudantes e professores com pesquisadores e outros, e todas as misturas, todas essas complexidades, a gente também tem várias áreas que vêm dentro disso, não somente dentro da música, a música das perspectivas, a musicalidade, desde criança, desenvolvimento da psicologia, filosofia, e são tantas possibilidades que também, tantas áreas que a gente nos interconectamos, educação geral, de maneira geral, pensando na ciência, em desenvolvimento do cérebro, em todas as áreas que a gente pode estar conectados. E a gente precisa pensar nessas interação com essas áreas. E temos o objeto dos materiais que frequentemente são esquecidos, que a música não acontece sem algum tipo de materialidade. A gente tem instrumentos, nós temos vozes como material em nossa música, temos musicais, incluindo a nossa tecnologia. E temos os espaços também, os espaços que a gente cria. Então, quando a gente tenta colocar todo mundo junto para esse tipo de complexo de colaboração criativa, a gente também tem todos esses níveis de interação, e não somente é um privilégio para uma pessoa especificamente, não privilegiar só um tipo de interação sobre outra, qualquer tipo de conectividade. Eu gostaria de dar um tempo rapidinho e falar para vocês, para mostrar de onde eu venho. Então, muitos de vocês, quantos de vocês já esteve no Canadá? Bastante gente, né? Isso é muito bom. O Canadá é um pouquinho maior que o Brasil. A gente tem quase o mesmo tamanho como país. Mas onde eu moro é em Vancouver, no lado oeste do Canadá. Parece dessa jeito assim, nessa foto. Essa cidade de Vancouver, finalmente o suficiente, tem quase a mesma população de Manaus, que eu acho que é mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então a gente tem a mesma quantidade de população. A gente é muito diversa, uma cidade muito diversa, multicultural. Temos muitas pessoas de outras partes do mundo que vivem em Vancouver e muitas comunidades étnicas que vivem lado a lado uma da outra. A minha universidade é no topo de uma montanha, a Burnaby Mountain. Aqui é assim como fica alguns dias, e finalmente nas nuvens, porque às vezes a gente não pode ver lá embaixo nas montanhas, porque não
juntos. E isso é bem excitante às vezes. Trabalhar lá, estar lá, gosto muito lá. É parecido com estar aqui também. Uma dos tópicos mais quentes hoje é falar sobre a educação global. E se você pensa sobre, em termos de música, educação musical global, por alguns minutos, vamos pensar um pouco o que isso pode significar. Então, a educação musical global hoje é geralmente sobre ninguém realmente concorda que é isso, mas alguns acordos é que é para ajudar as pessoas jovens a participar em formar um mundo melhor, formar um futuro compartilhado para eles, para a sua comunidade, para o mundo ao redor deles. Então, muitos do que se enfatiza é o que significa ser um cidadão global, como a tecnologia digital, como o Web 2.0 pode nos conectar ao mundo. E ainda assim, quando eu estava crescendo, eu imaginei que com algumas pessoas, nessas pessoas também estão crescendo, a gente não tinha computador em casa, não tinha telefone celular, não tinha mídia social. Eu cresci numa cidade pequena, em Ontário, no Canadá, e na década de 70. Então, a rádio e televisão, naquela época, davam uma portal para o mundo, que a gente podia aprender sobre o mundo, mas também não necessariamente nos fazia conectado a isso, ao mundo. E voltando para me unir a essa era que a gente vive hoje, que é muito fácil pensar, se juntar a uma comunidade global quando eu não tive nenhum tipo de educação para isso, para aprender a fazer isso. Eu não tinha nenhuma experiência. Bem, então eu estava pensando sobre isso muito e eu cheguei a uma conclusão de que foi a minha experiências musicais de cedo que tiveram muitas influências em me preparar para um futuro desconhecido e ser parte do que hoje é o mundo digital, um mundo globalizado. Absolutamente nada mais me preparou para ter as experiências musicais que eu tive. Então, minhas experiências de conectividade com a música me preparou para se tornar uma pessoa ativa na cidade global, na comunidade global. Comecei muito cedo. Tem uma foto minha da minha família, você também provavelmente deve ter uma, que todo mundo lembra e que lembra que é você naquela época. Isso é a minha família, minha foto de familiar da família. Eu tinha 13 meses de idade e meus pais na casa dos meus avós, sentado num banco, tocando um órgão eletrônico, e eu tive esse sorriso porque eu estava reagindo ao som. Mas o que era importante, especial nessa foto é que você não pode ver que tem muita gente ao redor de mim e eles estavam reagindo aos sons que eu estava fazendo. Então eu estava tendo um impacto forte neles, somente com 13 meses de idade. Muitas pessoas jovens têm essa experiência com música, eles veem que quando eu faço música influencia outras pessoas de uma maneira muito poderosa, me faz potente, forte. A gente não entende isso porque a gente é muito jovem, mas mesmo assim, nos dá importância às lições, fazendo nossa música gera otimismo, as pessoas ficam mais felizes ao redor de você quando você está fazendo música, gera ação também para o bem-estar das pessoas. E esse conhecimento vem de uma experiência muito cedo conectada com música, mas a gente começou meio que a navegar pelo mundo como um cidadão global. Agora, a minha juventude foi com outras oportunidades de aprender música, que eu tô em 11 anos de idade aí, e eu estava ensinando a minha primeira aula de como gravar para alguns estudantes jovens, porque meu avô tinha essa música e ele se voluntariou para fazer isso por mais de 25 anos. Durante o trabalho, ele trabalhava numa fábrica de carvão e ele estava
cidade pode entrar, se juntar e fazer parte dessa comunidade global. É alguma coisa que eu aprendi localmente, muito cedo, muito jovem. E eu acho que eu estou dizendo essa história para que vocês possam entender que quando a gente pensa sobre música, conectividade musical e educação musical, você imediatamente pula lá fora, vê lá fora, né? O que tá lá, o que tem lá fora, o que eu posso me conectar? Mas a minha compreensão disso é que era muito sobre o que era exatamente aqui, o que eu vou entender profundamente de uma maneira, de um senso de conectividade profundo. E então você pode ser capaz de, claro, levar isso para qualquer lugar e vai viajar com você se você fizer isso localmente, com as suas conexões importantes e expandir para o mundo lá fora. Esse é meu avô, a propósito, está me dando minha flauta. Eu comecei a tocar flauta com 8 anos. E essa é a banda que tinha na cidade. Meu avô era o regente. O mais jovem era eu, e logo atrás de mim, no contrabaixo, é o meu pai lá atrás. Então, tem 3 gerações de minha família que estava nessa banda. E isso é uma coisa importante que eu aprendi sobre a conectividade da música, que era uma ideia de gerações que eu aprendi, que me levou para o trabalho internacional. Pensar não somente no meu grupo, na minha idade, o meu nível, ou qualquer nível que eu tenha, mas também poder falar com os mais jovens e com os mais velhos, que é muito importante ao conectar-se internacionalmente e através de parcerias. E finalmente eu vou dizer que uma das coisas que foi muito importante é que meu avô segurou-se de que a banda tocasse na comunidade local, por todo lugar. Então a gente teve concertos no verão, no parque. A gente tocava em igrejas diferentes cada domingo. E a gente ia para diferentes igrejas, diferentes experiências e congregações e crenças. A gente tinha escolas, tocávamos nas escolas, casas de aposentados, hospitais, instalações para cuidar de pessoas, para pessoas com doenças mentais e crianças e adultos. E muitas dessas ocasiões tinham esses conceitos que eram inspiradores, que inspiravam conectividade, quando a banda e a audiência estavam juntos nessa felicidade, nessa performance ao vivo. E eu acredito que isso é verdadeiro, esse sentido de conectividade na nossa educação musical global, para se tornar ter formato. Então eu sabia muito sobre como melhorar isso. Era como a perspectiva nossa muda quando a gente pensa em global. A gente começa, eu acho que quase que se desconecta do que as coisas que importam mais e começa a criar essas oportunidades. Imagine, por exemplo, se sua primeiro encontro internacional com as pessoas com realmente você gostaria de desenvolver parceria não fosse tanto com que tipo de trabalho a gente pode fazer, mas que tipo de projeto vamos começar, mas realmente pensar profundamente o que seria que a gente valoriza, que é importante para a gente, que realmente importa em termos de conectar-se nesse nível, fazer um projeto compartilhado para compreensão. Então eu vou dizer para vocês como é que eu comecei a fazer isso no projeto entre o Canadá e o Brasil. Tem alguns desses traduzidos. Eu gostaria de falar sobre o meu colega, Dr. Rita Gomes, que ela está em Sobral, que fez alguma tradução. Ela trabalha nesse projeto comigo, junto com outros colegas, que eu vou espalhar, eu vou falar já. Mas eu ficaria feliz em compartilhar com alguns slides com vocês, mas vocês podem ver as traduções aqui que foram feitas para falar um pouquinho mais do que eu estava falando. Então, antes de eu começar a falar, mudar um pouquinho a mente de vocês, o que você acha sobre quando você imagina uma foto de rede social? O que vem na sua cabeça? Se você pegar um pouquinho de ajuda do Google, vai dizer que parece muito com isso, ou alguma coisa parecida com isso. Vai parecer uma rede social, uma conexão de alguma forma.
Tem algumas coisas que tem que se notar aqui nessa imagem de rede social, é que eles sempre são desenhados como se houvesse linhas entre as pessoas, que tem uma pessoa e uma linha, e uma pessoa e outra linha. E como se, porque que são essas linhas? O que é isso? Parece que se representa conexão, mas não parece ter esse tipo de representatividade para mim. Eu acho que também sugere que como se só há um ponto de contato, como se só tem esse ponto e não tem um nó de conexão, mas não é realmente realista, não é como a vida real e não realmente me dizem qualquer coisa sobre colaboração, por exemplo. Então, mas e se a gente tivesse uma imagem diferente de tudo, de uma rede social e parceria, e parecia muito mais com isso aí, com essa imagem, como uma bagunça, e de maneira, isso ele colocou como trabalho de tem um involucrado de linhas que vai tudo, está tudo misturado. O que é importante sobre isso é que é muito mais a vida real, ok? A gente se conecta com todas essas outras, essas formas intrínsecas, difíceis, mas o que sugere pra gente que não é só um ponto de contato, mas há vários pontos que não tem fora, dentro, mas que maneiras através que a gente pode encontrar dessa bagunça, se você empurrar um pouquinho para lá e para cá, você vai encontrar um caminho. Mas é uma metáfora, pode-se dizer. Mas quando a gente usa isso, quando você usa isso quando tenta criar uma forma de parceria, a gente não somente criar uma parceria de uma forma só, de uma dimensão só, mas é bem complexo. E há outras coisas, né, que a gente tem que pensar, considerando esse tipo de trabalho, de que as tecnologias dão apoio. E é muito do que eu estou falando, é muito sobre compartilhar o conhecimento um com o outro e se juntar para desenvolver novos conhecimentos e outras compreensões. E também vai contribuir para tanto qualidade de ensino e experiências de aprendizado ao encorajar colaboração e intercâmbios em todos os níveis entre professores e todos aqueles outros que eu já falei anteriormente. E finalmente a participação e envolvimento dos estudantes, que também é visto como uma evolução importante nessa parceria que funciona. Não esqueça a mentoração na sua trabalho colaborativo. O ser um mentor é pensar que eu não estou aqui, mas o que é que vai sustentar isso, esse tipo de trabalho que vai continuar, e não é feito não somente através de compartilhamento e compreensões, mas ações conjuntas, mas também através de mentorar, ser mentor e bem aberto para discutir como sustentar esse trabalho, ok? Então eu falei um pouquinho para você sobre o local e o global e como colocá-los juntos, o trabalho bagunçado e as conexões intricadas. Então eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que a gente está fazendo e temos muito orgulho disso, e algumas pessoas que estão envolvidas. Marco Toledo está aqui, que está envolvido nesse projeto também. Eu tenho sido muito agradecida por trabalhar com esses colegas. Então aqui está o time, a equipe lá no dezembro passado. O nome das pessoas estão aí, das pessoas que trabalham no projeto. O que a gente fez, a gente teve uma semente muito pequenininha. A gente decidiu que a gente queria tentar criar esse projeto com estudantes graduandos no Brasil e Canadá, que tinham as mesmas aulas ao mesmo tempo nos seus próprios países e ainda assim podiam colaborar criativamente com o outro, e que se seria possível fazer isso. Claro que eles tinham tempo de zonas diferentes estruturas para nossas aulas. Foi um problema bem grande para superar. Então, a gente queria falar sobre as estratégias educacionais que nos ajudou a fazer isso, para preparar, para colaborar e criar simultaneamente, mais localmente, globalmente e do local, e junto nessa forma intricada.
Muitos dos níveis de colaboração acontecem aqui. A gente teve que ter instituições para colaborar, professores, estudantes, claro, e foi colaboração interna e externa, mas cada instituição tentou fazer isso funcionar, que teve um nível nacional e internacional e com diferentes áreas de conhecimento, não somente músicos trabalhando conosco, mas também pessoas que tiveram em em tecnologia, em educação, pedagogia e outras áreas que entraram juntos nesse projeto. Então, os alunos que vieram para esse projeto não sabiam que eles estariam encontrando outros alunos de outros países, ok? Então, e trabalhando com eles. Então, até que eles começarem o curso. Então, eles estavam bem felizes e surpresos de encontrar que eles estavam realmente fazendo isso com outras pessoas. Então, o que a gente estava tentando fazer era complicado e teve um momento hoje que a gente queria ter uma oportunidade para vocês para fazer perguntas, mas talvez seja a coisa mais importante para pensar hoje em dia como pensar em projetos que vocês estão apaixonados por eles e como começá-los. E talvez eu tenha algumas ideias, e talvez o Luiz também tenha algumas ideias para isso, mas eu gostaria de poder dizer para vocês o que eu poderia oferecer para vocês também. Então, o que eu vou dizer para vocês é um pouquinho do que aconteceu no projeto, ok? Basicamente, os estudantes começaram com alguma coisa que qualquer um podia fazer. Eles começaram com criar localmente, dentro da sua própria aula, um soundscape, é como uma pintura como se fosse uma pintura de uma paisagem, mas ao invés de paisagem seria o som. Qual seria o som do nosso ambiente, como colocá-lo junto de uma maneira que a gente pudesse compartilhar com os canadenses ou compartilhar com os brasileiros, então, para que eles pudessem ouvir qual seria como o nosso ambiente, o que faria sentido para a gente na nossa vida do dia a dia. Então, fizeram de um trabalho muito criativo, tivemos traduções de trânsito e em Sobral. Tivemos estudantes, alunos que foram a Jericoacoara para tirar alguns tipos de sons lá, porque eles tiveram que viajar um pouco para isso. Funções de fora daquilo, mas que tiveram música no dia a dia, e foi muito rico. Então depois tocaram esses sons e fotografias adicionaram para tentar adivinhar o que era aquele som. Então deu para comunicar se eles não falam inglês ou português. Então parecia que a última coisa que eles estavam preocupados eram com isso. Então eles foram lá, colocaram seus dispositivos digitais, usaram o Google Tradutor, foram no Facebook, foram em todos os tipos de mídia para que pudessem mostrar fotos, gestos, para todas as coisas que pudessem ajudá-los a realmente pensar o que é realmente que eles queriam saber sobre eles. E eu tenho uma citação. Aqui tem um estudante do Canadá que finalizou o projeto, uma coisa que ele disse. Ela disse: eu acho que a gente tem tempos difíceis a se comunicar, mas realmente foi o oposto. Esse momento introduz a criatividade de nossas comunicações. Fiquei impressionado como uma língua universal era desenvolvida naturalmente através de língua corporal e ações, risos, comunicávamos felicidade, passar as mãos nos braços, dizer que alguém estava com frio, e bater as mãos, dizer que alguém estava feliz com outra pessoa. E essa interação mostrou que não importa quais as barreiras que a gente encontra, todos somos humanos e todos temos habilidade para se adaptar e fazer uma ou outra sentir que vale a pena. Que base linda para aprender o que é global, uma comunicação e colaboração global e parceria, e o que pode ser, né? Então eu vou deixar isso até aí eu estou muito feliz de explicar para algumas das ideias que a gente talvez pudesse apresentar para ISME mesmo aqui, ou você pode falar comigo depois. E no próximo mês a ISME vai estar liberando quase 5 novas oportunidades de
fundos que vocês podem participar, vocês podem se aplicar para isso. E uma das concessões é parceria, desenvolvimento para isso. Então, pensando de como vocês querem desenvolver uma parceria, e qualquer um que esteja interessado em se aplicar para essas concessões, eu ou membros do quadro, do grupo, da diretoria, vai estar feliz de discutir com vocês essas possibilidades e como formatar a sua proposta para submeter para esse tipo de dinheiro, né, investimento. Então, meu último comercial, espero que vocês considerem Baku. Parece que é um daqueles lugares tão muito longe, né, do meu lugar, da minha casa e da sua casa, mas mesmo assim é um lugar incrível. Aqui alguns membros do ISME, da diretoria do ISME. Esse é Baku, e aqui está a minha foto da minha câmera da cidade das Torres Chamas em Baku à noite. Aqui eu não tendo medo de estar fora à noite a Baku, no Azerbaijão, porque é muito vibrante, uma cidade muito vibrante. Então, por favor, considerem, se vocês puderem, e eu espero que vocês possam estar lá. Obrigado. Me perdoem a tradução. Então, nós temos So we have some time for questions. Todas as perguntas Everyone, são feitas em all the português. questions are Nós been made in temos Portuguese. We're going to have tradução translation da for Susan. Okay. Sem perguntas. No questions? Então eu vou começar aqui. So I'm going to start, since you are Susan, where you were thinking, eu Susan. gostaria que você I would falasse like very much you to pra talk gente, about dessa sua perspectiva, your perspective of working at ISME in several countries. For instance, the objective now is in the long term is from the ISME board at the time to take the event to this region. Turquia, seria na Turquia, não foi possível, no Azerbaijão, e outros lugares. Eu penso que a América Latina, fora do Brasil, que tem uma inserção forte na ISME, é um lugar que ainda tem uma participação pequena. Como é que você vê, assim, pensando nessa rede colaborativa, essa aproximação da associação com esses lugares em que possivelmente práticas de educação musical também são difíceis, instituições mais direcionadas para a formação de pesquisadores, de professores, e seria interessante para a gente ouvi-la sobre isso. That's a great question. Essa é uma boa pergunta. I'm not sure I Eu have não tenho answers. certeza que eu tenho uma resposta para Some isso, thoughts. mas alguns pensamentos sobre The ISME, as you know, there are people in the room who've been members for a long time. I'm thinking Sergio, in particular, who I know has much experience. Tem muita experiência with com the board of ISME. a diretoria do ISME. É uma organização complicada porque é uma organização internacional. Então, às vezes, as coisas que parecem ser mais beneficiadoras para a gente, pensando em internacional e globalmente, também podem ser, de algumas maneiras, mais restritas e que realmente pode alcançar, porque tem que representar tantas pessoas e interesses de tantas pessoas, porque havia um problema, havia uma pergunta, uma coisa queimando que a gente queria saber, e isso era como que via que pessoas mais jovens pudessem começar tão emocionadas a respeito disso, queriam estar envolvidos, mas quando ficam mais velhos eles pareciam sair do caminho. Eles achavam que eram bonitos, e quando ficavam mais velhos eles não pareciam valorizar isso tanto. E isso foi difícil para a gente entender, foi intrigante isso no Canadá e na Austrália. E a gente ficou pensando, será que é assim em todo lugar? E a gente começou a falar com as pessoas sobre esse problema. Encontramos que tem pessoas em muitos países que estão para as pessoas mais jovens, os valores deles e como eles pensam sobre eles
mesmos de maneira musical, porque alguns deles pensavam, bem, talvez eu gostaria de fazer música, mas eu não sou muito nisso, ou então eu não sou músico, então por isso talvez eu não seja algum tipo de coisa que eu possa fazer. E essas coisas nos preocuparam, então diferentes pesquisadores em outros países se juntaram e começaram a pensar uma maneira de desenvolver um questionário, uma pesquisa que pudesse dar às crianças nesses outros países ao redor do mundo para encontrar suas perspectivas, descobri-las. E o que aconteceu com esse projeto é que a imagem do país que tinha que colaborar com muitas outras pessoas, porque a gente queria milhares e milhares de pesquisas, então agora estamos alcançando, mas vamos supor que você seja pessoa no Brasil, você está dando para os seus amigos essa pesquisa, conversa sobre esses tópicos, esses temas, é alguma coisa que você está preocupado, que você percebeu, e como a gente pergunta essas perguntas dessas pessoas. Então, você está passando isso para as escolas, perguntando às pessoas mais jovens, que estão falando com os professores a respeito disso. Imagine o impacto que me impactou isso, que é muito invisível às vezes, que eu estou dizendo. É invisível porque você não pode nem sempre ver o que é como jogar uma pedra na água. É um impacto, é uma iniciativa importante que dá oportunidades para se comunicarem, para estarem juntos, e acontece junto com isso quando as ondas não necessariamente são vistas, mas que elas estão alcançando algum lugar. Mas esse projeto quando a gente realmente se juntou e podemos apresentar os resultados, foi muito potente a mensagem, porque a gente tinha 8 países e todos dizendo isso que as pessoas jovens pensam sobre essa coisa. Então a coisa particular em si foi encontrar a paixão do que é um negócio para se começar a fonte da iniciativa. Espero que eu tenha respondido alguma coisa errada que você me perguntou, ok? Ok, muito à vontade. Meu nome é Raimundo Nilton. Pede para falar um pouco longe do microfone, senão a voz. Eu sou Raimundo Nilton. I am Raimundo Nilton, a professor of music in Brasilia, Mas eu nasci aqui no but I was born here in the Amazon and I was raised here in Manaus, que eu and the adotei city that I até have 79. up to 79. Eu fico muito preocupado porque com toda essa problemática de educação musical no mundo, porque no meu caso particular, e a gente só pode falar da gente, eu sofri muito e continuo sofrendo para me expressar musicalmente dentro do meu país, principalmente dentro do meu país. Até que aqui em Manaus eu consigo me expressar mais à vontade do que dentro da Escola de Música de Brasília, por exemplo, por um motivo único, que é o preconceito que nós temos da música regional, né? Como eu toco violino, eu fui massacrado porque eu queria improvisar, por exemplo. Teve um pai do sul que aproximou a filha dele tocar flauta doce, e ela hoje improvisa e ela sempre toca música com naturalidade. E eu faço parte da comunidade global dos músicos criativos, principalmente nos Estados Unidos da América, onde o movimento é muito forte, né? Eu tive a oportunidade também de estudar na Berklee College of Music em Boston, que é a escola referência da música criativa no mundo, porque começou assim, do jazz, né? Então, se vocês ouvirem o vídeo de 21 minutos do Dr. Wallace, David Wallace, vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, para o Luiz, eu pergunto por que não fazer associação das Américas em vez de Latinoamérica? Porque nós já somos discriminados por sermos latinos. É só uma sugestão, uma provocação também, porque a ideia é global, não é
Tudo bem, seria uma associação também, mas eu estou pensando, por que a gente não une o norte do Canadá com o sul da Argentina, por exemplo? Então, certo? E para Susan, essa ideia, Susan, da ISME ser já internacional, ter essa visão, eu tive a oportunidade de ir em Porto Alegre, e foi muito bom, eu fui com a minha esposa ela é de Indiana, norte-americana, e a gente teve muita felicidade de ir lá em Porto Alegre e ter esse contato com a ISME, que eu também não conhecia, né? Então, existe todo esse movimento da Global Creative Music, né? Existe na Universidade de Port, em Indiana, um workshop, Intensive Global Workshop, no qual o Yo-Yo Ma foi o responsável esse movimento da música global. E realmente não tem fronteiras. Eu estive lá 2 vezes no verão, porque eu tenho residência em Indianápolis, e é incrível, porque músico da China toca com músico brasileiro, com músico, sabe? E cada um transmite o conhecimento que tem, e ninguém está preso à leitura musical, ninguém está preso a absolutamente nenhum preconceito musical, e eles estão fazendo música criativa, como você falou, sharing music. Então, na minha opinião, a gente precisa evoluir nesse sentido do global e da criatividade. Obrigado. Bom, obrigado. A ideia da criação da rede não é necessariamente de uma associação. Na época, o Sérgio era do board e articulou isso, inclusive. O Sérgio Figueiredo está aqui à frente, para quem não conhece, professor Dr. Sérgio Figueiredo. Nós fizemos dois eventos pan-americanos. Era o evento pan-americano da ISME, com o objetivo de envolver as 3 Américas, né, assim chamadas. Mas a gente teve uma participação muito pequena dos Estados Unidos, para a chamada latino-americana, porque a gente tem um grupo lá para compartilhar essas experiências e essas práticas todas, sabendo esse grupo que a BEM tem um compromisso com a educação musical brasileira, mas linkada, sem preconceito, sem exclusão com outros lugares do mundo, sobretudo da América Latina. Né? Então, eu concordo com você e acho que na abertura aqui eu fiz uma fala nesse sentido. Todos e todos, como gosta de falar o Léo, são bem-vindos à ABEM e todo tipo de música também. Né? A ABEM é uma associação completamente contra preconceito. E isso não é a minha opinião como presidente, isso é muito explícito no nosso estatuto. Né? Nós trabalhamos em defesa de uma escola pública de qualidade para todos e todas, de uma educação musical nos diferentes lugares em que ela acontece para todos e todas, e agregando todas as pessoas. Acho que a melhor frase que traduz isso é: todos e todas são bem-vindos e bem-vindos à ABEM sempre, assim como todos e todas as músicas também. Apesar que a música não tem gênero, a priori, mas tem na essência. I also appreciate Eu what também you agradeço o que had to você say. tinha para dizer, In tinha thinking para dizer, about pensando my message, na minha mensagem, que é essa importância do local, do localmente significante, não tira o poder dessa conexão. E eu acho que está desenvolvendo, está evoluindo essa mudança, porque como a tecnologia evolui, a gente, através dos celulares, viajar e estar nesses lugares e se juntar fisicamente, virtualmente, a gente estamos nos tornando mais umas culturas participatórias, onde estamos participando juntos, mas ao mesmo tempo a gente vê que o mundo, de algumas maneiras, está se sentindo que às vezes parece estar mais intolerante com as práticas uns dos outros. Uma vez que a gente vive lado a lado, a gente vê partes do mundo que estão mais intolerantes com o outro, mais do que a gente esperaria, o que seria uma maior compreensão de aceitação, né? Então a gente tem que perguntar a nós mesmos por que isso está acontecendo e isso para manter isso, mas para a gente se manter vigilante, porque o preconceito, como você disse, nunca vai ser resolvido por uma coisa,
uma oferta constante. Acho que nossas organizações podem fazer, alguma coisa que a gente pode fazer nas nossas práticas primeiro e mais do que nada para ISME são novas leis e nossas propostas nas constituições que podem ser revistas no momento e se tornar para serem votadas e eleitas em Baku e colocar essa igualdade que é muito importante. E isso nem deve existir na Constituição que se ouve no passado, porque acho que as pessoas presumem que a música, a gente vai ser compreendido, né? Mas aqui estamos nós falando em 2017, tendo que pensar fortemente sobre isso, do que o que está causando esses problemas que as pessoas não estão entendendo, e nem ouvindo e nem tolerando os outros, nem mesmo localmente, como você diz. Então, acho que são duas coisas que vão para corrigir os direitos das oportunidades globais e o que a gente pode aprender com isso. E no meu exemplo dos estudantes do Brasil e no Canadá, é que eles têm muitos tipos, vários estereótipos um do outro, quando eles acham que, quando os canadenses pensaram, todo mundo no Brasil, a gente seria uma parte mais quente do mundo, então, quando eles gostam de futebol e eles tinham pouca compreensão, e eu mesmo aqui, a gente achava que os canadenses vivessem na neve, ou que alguns tipos de estereótipos que a gente tem, né? E a gente pode dizer que é porque a gente não se conhece, as pessoas não conhecem um ao outro, não entendem, nem têm experiências juntos. Então, o que seriam as razões para que isso está acontecendo localmente? É o mesmo, que a ignorância, a falta de conhecimento e por isso a gente está aqui no mesmo lugar, na mesma profissão, no lugar certo, para educar, com a educação que a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso, como mudar realmente, efetivamente, o que é realmente educação. Se não tem alteração, mudança, não tem educação. Então eu acho que isso leve a sua voz e suas palavras tem que ressoar e tem que ser internalizadas na parte do que tudo que a gente faz nessa organização. Eu realmente abraço isso que você trouxe para a gente hoje. Obrigado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Good afternoon, Luiz and Susan. Boa tarde, Luiz. Good afternoon, Luiz and Susan. Thank you for the speech. Vocês dois. For both of you. A minha pergunta, meu questionamento é uma perspectiva no âmbito de rede, até voltando ao assunto elaborado por você na ideia de uma colaboração. Então, diante da diversidade humana que a gente tem no mundo, ao mesmo tempo na pluralidade cultural que esse mundo tem, né? E diante das questões das atrocidades tão desenhadas hoje, né, das subalternidades, dos epistemicídios, dos silenciamentos gerados nos espaços educativos, escola, universidade, projetos sociais, escolas de música, né, nas diferentes ações, de que forma a gente pode criar entre a BEM, entre FLADEM, entre ISME, a possibilidade de uma política de currículo em educação musical, uma rede de trocas, de intercâmbios, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais ativa, no que a gente entende no campo da educação e, ao mesmo tempo, no lugar da formação humana, realmente, como é tema desse próprio congresso aqui. Eu queria ouvir de vocês dois o que vocês pensam sobre essa perspectiva. Estava falando com a Suzy sobre epistemicídio. Então, boa pergunta, Mel. Eu acho que eu vinha com o Samuel hoje pela manhã refletindo sobre a atual conjuntura que a gente vive. O Samuel disse algo muito importante. É momento da gente combater qualquer tipo de ruptura interna, já que o momento nos exige uma força muito grande que só pode ser construída nessa coletividade que eu busquei mostrar aqui.
Eu penso que quando a gente estabelece instituições distintas, associações, universidades, escolas, etc., a gente tem o objetivo de que cada uma delas cumpra um papel importante e que no conjunto delas a gente dê conta, com o máximo de possibilidade possível, de abarcar o todo. E eu penso que nós temos assumido, isso tem sido muito claro na ABEM nos últimos anos, os nossos dois últimos temas, diversidade humana, responsabilidade social e currículos nesses dois últimos anos, mas o tema anterior foi formação humana, ética e não me lembro, e educação musical. Então, eu penso que a ABEM, sobretudo nesses dois últimos anos, tem assumido uma responsabilidade importante na luta por uma educação musical que transcende o treinamento técnico instrumental. Não é uma discussão nossa, é uma discussão mundo, né? Eu citaria o Bowman, que esteve conosco, por exemplo, como uma pessoa que discute isso há muito tempo, mas os filósofos da educação musical, entre muitos outros pensadores de diferentes campos. E eu penso que as nossas associações todas têm evidenciado uma preocupação maior com a discussão da educação musical como um fenômeno ético comprometido com o desenvolvimento humano, que acreditam, por isso elas trabalham assim, a música tem muito a fazer por esse processo de formação do ser humano. Eu penso que as nossas associações têm mais incorporado essas que você citou, esse conceito, do que trabalhado em prol da perpetuação de modelos que nós não gostaríamos de ver mais como hegemônicos. Porque ninguém é contra nada e a favor de tudo, desde que esse nada que a gente é contra não comprometa o todo. Então, contra alguma coisa, a gente acaba tendo que ser. Em sendo assim, eu penso que a grande estratégia para isso é cada vez mais a gente fazer o que nós temos feito, que é a promoção de diálogos, de interações, de colaborações no sentido de pensar, propor, agir, reavaliar, pensar novamente, propor, agir, reavaliar, e aí sim eu acho que é a ideia de rede. No debate lá em Natal surgiu uma outra palavra que eu achei que para o português não ficava muito bom, que era anel. Anéis de educação musical. Acho que a Luciana deu bem, não sei. Algumas pessoas acharam mais bonito do que redes. Acabou ficando redes. Né? Mas a ideia dos anéis era essa ideia da integração, né, de coisas que estariam conectadas. Um pouco o exemplo dos anéis das Olimpíadas. Né? Com o objetivo, eu acho que com a compreensão de que nenhum de nós tem conhecimento, sabedoria, maturidade suficiente para salvar o mundo. Isso só pode acontecer na coletividade. Somos nós, nas nossas individualidades, partes de uma composição muito mais abrangente que pode nos dar voz para lidar com essas atrocidades diversas. Por isso fiz questão de trazer para a abertura o caso da Maiara, para fazer uma homenagem concreta às mulheres, e devemos fazer isso também em relação aos homossexuais, no Brasil aos indígenas, aos pretos, entre diversos outros grupos que são excluídos cotidianamente. Mas eu penso que nós, de alguma maneira, nos conscientizamos da necessidade de trabalhar, de lidar com esses temas e de pensar ações práticas de formação em música que nos conduzam a uma perspectiva ética, sendo ética, talvez, o caminho ideal para pensar sobre essas questões. Como é que a gente pode fazer isso? Eu não tenho a resposta. Eu só tenho um caminho que, para mim, é o da coletividade. Eu acho que isso foi muito bem dito, que é difícil continuar, porque foi muito forte o que você falou, né?
me lembra que eu estava numa reunião recentemente com colegas da minha universidade e algumas pessoas nos apresentou que eles eram de uma comunidade indígena e eles vieram e apresentaram da sua maneira de colocar, de postar suas vozes, de testemunhando as suas histórias e contos, e foi muito poderoso e muito tocante. E eles saíram do palco e foi para a próxima pessoa colocar, e as pessoas colocaram o PowerPoint lá, e agora vou falar sobre algo realmente sério. Como se aquilo não fosse, só fosse entretenimento e não sério. E agora a gente está no negócio sério do trabalho que a gente está falando sobre educação. E eu acho que as pessoas na sala ficaram chocadas e surpresas que ele dissesse aquilo e se sentisse daquela maneira, mas ninguém reagiu. Todo mundo disse silenciosamente, ficou encabulada ou chateada ou com raiva. Tudo que eles sentiram, mas não falaram nada. E no final da sala, quando um amigo bem pequenininho, bem baixinho, levantou e disse: eu tenho que parar você, eu desculpa, mas eu tenho que parar você. Eu acho que não é a palavra que você quis falar. Eu acho que não é como você quer dizer sobre os nossos colegas. E a gente pode sentir que as pessoas que estavam tensas com essa reação e pessoas que estavam aliviadas, alguém teve a coragem de dizer que tinha que ser parado, que essa ação separada, essa maneira que estava se conduzindo as coisas, os hábitos, não dizendo nada para o nosso apresentador, vai seguinte, porque isso era importante fazer, isso era importante parar, interromper essa pessoa. Foi encabulante por um minuto, ele parou um pouco, ficou um pouco confuso, mas ele continuou falando do seu tópico, do seu tema, e depois ele levou um pouquinho de tempo para processar, mas ele deu uma desculpa bem do fundo do coração para os amigos indígenas, e eles vieram e se abraçaram, e foi muito poderoso esse momento. Então a gente fala muito sobre o que a gente pode fazer isso, mas leva muita coragem, tem que se arriscar, a gente tem que ser capaz de parar esses momentos, mesmo que o tempo seja curto e a gente tenha pouco tempo e o próximo pessoa tem que vir, mas é importante, era um momento importante que a gente não pode esquecer de que a gente tem que deixar isso de lado, e é a mesma coisa nos performances musicais, são importantes e poderosas, como a gente traz a música, como ela pode ser disruptiva, como pode trazer as emoções das pessoas e inconfortáveis ou não, e às vezes a gente nem sempre tem espaço e local para isso, mas a gente tem que também ter responsabilidade com relação a isso, e a gente nem sempre participa com cuidado com relação às nossas audiências e nossos alunos e na nossa maneira de trabalhar a música, muitos ocupados em fazendo isso acontecer, e tem muitas maneiras que a gente pode aprender com isso, mas eu acho que o último ponto do diálogo é que é o mais importante. Uma vez eu tive uma aula com alunos que metade deles podia ler música, a outra parte não podia ler música, mas eles queriam tocar juntos. Então a gente, como que eles vão tocar juntos? Porque claro, eles podiam improvisar, mas também eles queriam ser capazes de tocar as músicas e tocar várias vezes. Então a gente usou o princípio do diálogo, a gente não usou anotações, a gente usou o diálogo de David Bond, e eles tinham 4 coisas que estavam sendo ouvidas. A gente vai trabalhar junto a ouvir um ao outro, mas suspender, permitindo as nossas ideias musicais estar no ar para estar lá. A gente não tem que imediatamente concordar ou discordar ou tomar conhecimento disso, não. A gente vai deixar vir as ideias, e eu ouvi a ideia de ir além do preconceito que você pode sentir e estar aberto para as ideias que estavam aparecendo, e finalmente, somente no final, que era vocalizar, realmente utilizar a voz e falar o que você queria falar através do seu instrumento. Então nós usamos esses princípios de suspensão, ouvindo, respeitar os colaboradores do que eles estão fazendo e vocalizar. E foi incrível porque a gente pôde traduzir isso de maneira
musical, um trabalho junto. Então, às vezes, encontrar uma nova maneira para ouvir os princípios do diálogo trabalhando de maneira coletiva. Bom, eu vou encerrar. I'm going to close this forum, but I have something to say, to talk about to you. I have a list of our invited people, invited guests that are participating in the event for Chormagoa message that I received from Brasilia. That right now was with us for the first table from the action of the Education Ministry that establishes two things. The first one is the topic of the news. The news is a paid internship for professors for being graduating can work in the basic education, and the description is very interesting. É uma forma de fortalecer a formação do estudante, considerando que ele tem ali um apoio remunerado para a prática educacional, consequentemente uma experiência maior na educação básica. Eu não tive tempo. Ser uma leitura mais detalhada, mas a parte seguinte é que é bastante preocupante. O documento é uma proposição efetiva, né? Uma base comum curricular para a formação de professores, embasada na Base Nacional Comum Curricular definida na terceira versão. A gente até evitou falar sobre isso aqui mais profundamente para não ficar muito triste, que está aí divulgada pelo Ministério da Educação. Certamente a ABEM vai se pronunciar sobre isso. A ANPED, a essa altura, é capaz que já até se pronunciou, porque a ANPED é bastante presente nesse tipo de debate. Mas é algo que eu gostaria de chamar a atenção da nossa comunidade para que a gente, mais uma vez, juntos, possa buscar de alguma maneira reagir a isso. Né? Acho que diante de um debate como esse, uma ideia de uma base nacional comum curricular para cursos de formação de professores é tudo que não só a gente não precisa, como a gente tem que repudiar nesse momento na realidade brasileira. Bom, dito isso, eu quero agradecer muito a professora Susan Neal por estar conosco, um prazer grande. Ela fica conosco até o final do evento, vocês terão a oportunidade de conversar mais com ela. E nós teremos 5 horas em ponto, tem um café lá fora, nós teremos às 5 horas em ponto a Assembleia. Eu vou pedir que todos saiam, no bom sentido da palavra, com toda a educação do mundo, por favor, nos deem licença e retornem depois, porque a gente precisa que vocês assinem a lista para a Assembleia. Então, um bom café para todos e a gente se vê em breve na Assembleia. Obrigado.